pessoa que tem um delírio ou uma alucinação é uma produção que não tem contato com a realidade, segue uma outra lógica. Porém, essa lógica do delírio e da alucinação, ela parte dos valores e princípios de uma determinada cultura. Se nós temos uma sociedade que acredita que a sexualidade feminina é algo reprovável, quando uma mulher tem um exercício de sexualidade que ela não esconde, que ela é divulgado, ou que ela não tem uma relação estável, ela é considerada o quê? Alguém de menor valor. Quando o homem tem a mesma conduta com a sua sexualidade, ele é até admirado. Esses valores da nossa cultura também podem ser daí material para essas produções psicóticas, né? Até mesmo a ideia de que o homem consegue ser respeitado só pelo meio da violência. Se o menino sofre medo, sofre tristeza, né? Sofre vergonha, o que se ensina a ele? Que ele não deve falar desses sentimentos, porque se ele falar, ele vai estar fazendo mimimi. Ele deve o quê? Reagir a isso, né? E reprimir essa situação com violência. Então, isso também faz nós pensarmos por que estudamos basicamente crimes cometidos por homens. Quando nós percebemos as vítimas do maníaco da cruz, são mulheres, né? E ele as indagava sobre o exercício da sexualidade delas. O que é interessante no caso do maníaco da cruz é que fica bem nítido essa questão de que ele impôs a si próprio uma missão, que é uma missão de tirar do mundo as pessoas impuras. E quem decide se as pessoas são puras ou impuras é ele próprio. E ele decidiu que ser impuro ou não ser impuro está ligado às questões sexuais. Daí as entrevistas que ele fazia com suas vítimas sobre as questões sexuais. E o interessante no caso do maníaco da cruz é a idade que ele começou, né, com os assassinatos, o que é raro. O serial killer geralmente começa um pouco mais velho, geralmente acima dos 25 anos. O caso do maníaco da cruz é mais um que envolve adolescentes, menores de idade. O maníaco da cruz, o Jonathan, ele começou a agir com 16 anos de idade, que era a mesma idade, por exemplo, do Champinha, quando o Champinha começou a agir. Eu digo começou porque, se não fossem presos, eles teriam continuado até hoje a cometer crimes em série. Esses criminosos, antes de serem definidos com critério psicodiagnóstico, temos que entender que, primeiro, eles são homicidas. Eles têm um perfil de homicidas em série, são serial killers, são criminosos em série. E esses indivíduos, quando começam essa carreira matando outros indivíduos, eles já têm um histórico disfuncional antes. Você vai ver na infância, você vai ver na escola, que são pessoas que já trazem traços comportamentais de disfuncionalidade. Quando eu uso o termo disfuncionalidade, eu quero dizer que nós temos um padrão moral e ético para seguir na sociedade. Obviamente, em alguns momentos vamos falhar com as pessoas que estão em volta, com nossos amigos, nossos parentes, nossos cônjuges, vamos falhar moralmente e eticamente. No entanto, temos os conceitos afetivos de culpa, sentimento de culpa para exatamente recuar quando esses comportamentos inadequados acontecem. Então eu falho, erro, peço desculpas, pelo menos tento alterar um comportamento. Isso seria esperado no nível de maturidade social. O indivíduo que não tem maturidade social, como o maníaco da cruz, como o Jonathan, tem maturidade criminal, o comportamento dele é exatamente o contrário. Quando ele percebe que tem comportamentos antiéticos e imorais que são relacionados a atos criminosos perante a sociedade,
ele observa a sua conduta e acha bonita, interessante, valorosa. E aqui eu uso o termo valorosa porque o maníaco da cruz, ele tem um componente delirante. Então esse caso é único exatamente por causa, né, da idade em que ele começa esses crimes. Então mostra a perturbação mental, a confusão mental dele bem antecipado. Tanto é que lá na frente ele vai ser realmente, né, diagnosticado como uma pessoa com sérios problemas e sérios distúrbios, ao ponto de que ele, em todas as avaliações, ele vai continuar lá preso, né, por causa desses problemas. Inclusive, ele foge em um determinado momento. Logo depois ele é capturado e ele vai para o que hoje a gente chamaria de hospital de custódia, porque ele realmente foi identificado com problemas mentais sérios. Desde o início, né, pelo modus operandi que ele tinha relatado, né, por vítimas, ele tinha uma produção muito interessante, psicótica, né, que era atravessada por uma noção religiosa, mas ele, sendo uma pessoa que não acreditava em Deus, ele indagava as pessoas se elas, como que era, na verdade, o exercício da sexualidade delas, e perguntava se elas acreditavam em Deus. O que para ele era insuportável era um paradoxo entre a pessoa dizer que acreditava em Deus e ter um exercício da sexualidade. Então isso para ele, essa contradição que ele localizava dessas pessoas, era insuportável, né? É como se ele tivesse denunciando com os atos dele a hipocrisia de algumas pessoas que se diziam, né, seguidoras de certos preceitos, mas na verdade nas práticas faziam outras coisas. Então nessa entrevista ele perguntava coisas como se a vítima já tinha tido namorado, se a vítima era virgem. E aí, com essas perguntas, ele decidia se as vítimas eram puras ou impuras, o que ajudava ele a ter uma base para decidir se essas vítimas iam sobreviver ou não. E na realidade, essa forma de deixar as vítimas como em uma crucificação é para que elas fossem purificadas, ou melhor, aceitas por Deus. Então, se ele identificasse que essas vítimas eram impuras, ele, ao matar essas vítimas e colocar nessa posição específica, ele estaria tentando garantir que essas vítimas seriam perdoadas, purificadas, recebidas por Deus. E o interessante é que, para ele, isso estava relacionado com a questão sexual, porque as perguntas que ele fazia para as suas vítimas eram ligadas ao fato da experiência sexual dessas vítimas, ou como elas se relacionavam com seus parceiros, ou se elas tinham parceiros, se a vítima era virgem ou não. Então tudo estava relacionado a essa questão sexual, o que demonstra pra gente que para ele a questão sexual é uma coisa impura. Quando nós olhamos para um criminoso em série, e obviamente, necessariamente, esse indivíduo não tem que ser um psicopata, nós temos que observar que existem padrões comportamentais e uma maneira de se relacionar com o mundo. Criminosos em série, quando decidem agir, eles têm que escolher primeiro um tipo de vítima, um perfil de vítima. Eles têm que ter um processo decisório para definir por que querem matar essa vítima. Numa investigação, numa análise de criminal profiling, por exemplo, que é a análise comportamental da cena de um crime, nós podemos entender que esses indivíduos têm motivações muito dúbias, mas para eles, internamente, eles sabem exatamente por que estão agindo. Então, para cada criminoso, a sua motivação está muito clara, muito esclarecida. Eles se movem no tempo e no espaço, sabendo efetivamente por que estão cometendo aquilo. Então, quando um jovem de 16 anos decide, através de um delírio místico, de um delírio religioso, afirmar, determinar e purificar o mundo, nós temos aí uma combinação catastrófica.
Nós temos o indivíduo com delírio, com crenças radicais, com comportamento impulsivo, que não respeita regras, que não respeita a lei e que não respeita o direito do outro. E mais, ele acha que o único ato que pode ser cometido contra aquela pessoa é o ato de matar. O maníaco da cruz, ele matou efetivamente 3 pessoas, quase 4, há uma sobrevivente. É importante dizer que as pessoas que ele matou porque ele criou um critério subjetivo para julgar o outro e se projetar no outro. Ele matou uma pessoa porque usava drogas, porque bebia, porque na cabeça dele se prostituía, porque era homossexual, ele não aceitava isso dentro da cabeça, do delírio dele, se era um travesti, se cometia um ato inadequado perante a sociedade. Ou seja, ele começou a criar valores torpes, criou uma lista desses valores e começou a perceber que algumas pessoas poderiam viver essa inadequação segundo ele. Perceba bem, essa inadequação desses comportamentos eram a partir das regras dele, desse criminoso. Levava para terrenos baldios, para cemitérios, para áreas isoladas. No entanto, eram áreas que ele conhecia, porque todo criminoso em série age dentro da sua zona de conforto, e lá ele criava um ritual sádico de entrevista. Por que um ritual sádico? Porque era quase um inquisidor. Ele se autoproclamou, ele não falou isso, mas o comportamento dele era inquisitório. Inquisitório no sentido de purgar os pecados. Ele estava definindo se aquela pessoa possuía os pecados por ele pré-estabelecidos. E no momento que ele interrogava sobre a vida sexual, sobre a conduta da outra pessoa, e essa pessoa dava respostas que eram positivas dentro do seu delírio, da sua lista de delírios, ele decidia matar com uma facada e depois estrangulando e sufocando a sua vítima. Isso, antes da morte, ele tinha essa preparação. O ato da morte foi dessa maneira, de dar a facada e estrangular. E após a morte, ele deixava o corpo em forma de cruz, para definir o caminho da purificação dessa pessoa. E após esses atos, a vida dele continuava aparente e normal. Os serial killers, né, eles vão ter determinados padrões comportamentais já identificados, tá? Então, sim, tem um tipo chamado tipo missão. E ele acredita que ele está mesmo dentro de uma missão e que ele tem que salvar o mundo de determinadas pessoas. Tá? Então, se ele na sua fantasia identifica que essas pessoas não são boas para viver em sociedade, na fantasia dele, né? Ou que essas pessoas são impuras, como é o caso mais específico nos casos dele, então sim, ele está cometendo uma missão e ele acredita piamente, né, que ele tem essa missão a cumprir. É um caso que também faz pensar nessa relação entre religião e algumas produções psicóticas. Não é o primeiro caso em que as pessoas são colocadas numa posição de como se fossem Cristo, né? Ele deixava as pessoas com braços abertos, pernas cruzadas, né? Como se fosse Cristo, a imagem que nós temos do Cristo crucificado. Não é o primeiro caso. Já houve um caso em Campinas, estado de São Paulo, em que um pai matou o filho e o crucificou por entender que ele precisava fazer isso. Ele escutou vozes e ele precisava fazer isso porque o filho estaria possuído pelo demônio. Bom, essa relação entre religião e crimes de teor psicótico não é novidade. Vejam, uma coisa causa outra, mas é que a psicose tem vários tipos, né, de transtornos e vários tipos, então, de delírios e de alucinações. Quando nós encontramos delírios e alucinações de teor persecutório, do tipo alguém está fazendo mal para o mundo, alguém está prestes a fazer mal para o mundo, ou eu sou o salvador do mundo, salvadora do mundo, né? São delírios e alucinações nesse teor, né? Escutar vozes, olha, você mate essa pessoa porque ela não é pura, ela não é boa pessoa,
Um discurso que tem, então, essa lógica binária e maniqueísta do bom e mal, né? Quando há delírios e alucinações desse teor, e é o que mais param nas delegacias e no judiciário, né, no sistema de justiça criminal, porque os demais tipos de delírios e alucinações, vamos aqui deduzir, raramente levam a um crime, né? Porque não vão ter essa concepção de perigo, de risco, que eu estou sendo ameaçado, ameaçada, de que eu preciso fazer algo para proteger pessoas. Então, essa ideia que permeia muitas vezes os crimes, né, de âmbito psicótico. Então, essa psicose paranoide, ela que vai sim chegar para nós, né? Quando nós observamos o discurso religioso, dentre outros pilares, se pauta numa diferenciação entre bom e mal, entre certo e errado, tá? Então, é como se fosse um casamento que algumas vezes vai se dar para algumas pessoas, né? Não é que a religião cause uma produção psicótica, não é? Mas alguém que já tem uma predisposição a isso, a uma produção psicótica paranoide, encontra na religião, né, como uma fechadura para a sua chave, e aí deflagra um surto. Há situações em que realmente a religião, tá, a depender de como é conduzida por seus líderes, suas líderes, né, ela pode, indo de encontro à vulnerabilidade das pessoas que estão ali, ela pode até para pessoas que não têm uma predisposição para uma psicose paranoide, ela pode fazer a pessoa aderir àquelas ideias e aí vamos até pensar naquelas situações de suicídio coletivo. Pessoas que aderem a uma ideia, os borboletas azuis, por exemplo. Pessoas que colocavam asas azuis, entendendo que seriam borboletas e que precisariam se matar de determinada maneira, porque isso era uma ideia religiosa. Não poderíamos dizer que todas aquelas pessoas, né, têm uma predisposição à psicose paranoide, mas a religião pode ter esse poder de fazer com que as pessoas deixem de pensar racionalmente, abolir o contato com a realidade, né, a depender da sua vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade que pode ser psíquica, de intenso sofrimento que aquelas pessoas vivenciam, uma vulnerabilidade econômica, né, de desespero, né? Então, essas condições podem sim fazer, a depender da força da liderança dessa multidão, né, desse grupo, fazer com que essas pessoas comecem a reproduzir ideias que não têm contato com a realidade. Entretanto, essas ideias de âmbito paranoide aí demandariam, né, uma predisposição, e para chegar ao ponto de cometer atos como os do maníaco da cruz, aí nós temos outros fatores, né? A religião sozinha não faria isso. Na verdade, isso é uma relação com o seu ego, isso é uma relação narcísica. Eles se veem como Deus. As regras são efetivamente deles. Obviamente, eles não seguem um trâmite religioso. Eles criam regras próprias, muitos escrevem manuais, as próprias bíblias, escrevem os próprios relatos, os próprios manifestos, as próprias bíblias. E o maníaco da cruz, ele era contra também o cristianismo, ele queria acabar com o cristianismo no mundo, ele dizia que a religião era o grande mal da humanidade. Então, para você ver o grau de desorganização interna dessa pessoa, que fala em purificação, em pecados, em regras, e ao mesmo tempo ele diz que a religião e tudo que se relaciona a esse divino e esse transcendente é inadequado. É muito interessante, os assassinos, né, como um todo, eles têm uma perturbação, uma confusão, e é muito interessante que essa confusão é muito comum estar ali no limite entre o profano e o sagrado. É muito interessante. Então, eles, na realidade, eles têm essa confusão de que quem está percebendo meus atos? Quem está julgando os meus atos? Então, Deus está presente no sentido de estar avaliando os meus atos e os atos das minhas vítimas. Ao mesmo tempo, os meus atos são de Deus ou do demônio? Ao ponto de que em determinados momentos eles entram numa certa confusão de quem seria o seu mestre,
né? Seria Deus, seria o demônio, ao ponto de que tem alguns assassinos que na fantasia deles, eles falam, eu estou fazendo isso porque Deus mandou. Outros, não, eu estou fazendo isso porque o demônio mandou, né? Então é bem confusa essa coisa do sagrado e do profano e não é incomum, né? Porque na realidade as questões religiosas, elas vão estar ligadas a regras, tabus, normas. Então, quando ele pergunta a si próprio, eu cometi alguma coisa fora da norma, alguma coisa fora da regra, não basta só para ele ter como parâmetro as regras humanas, mas também as regras do que é religioso, ou seja, do que é sagrado. Então ele fica entre esse profano e sagrado e fica avaliando essa situação. Inclusive não cuida para não ser preso, entende? Conta o que cometeu. Talvez, sim, vá mudando de cidade porque não está encontrando formas de cometer o crime, mas não necessariamente porque está fugindo, percebem? É diferente. Ele progredir de cidade até de país porque ele não está mais conseguindo encontrar vítimas, mas talvez nem esteja se preocupando com a questão de ser ou não preso. Isso talvez nem faça sentido. Uma vez preso, inclusive, fala o que cometeu de uma maneira que pode nos chocar, mas essa pessoa sabe que aquilo não vai mudar em nada a resposta, né, criminal, e de fato acreditava nisso, que essa seria a motivação legítima para cometer, né? Isso é como ele pensa, né? Mas não que ele estivesse com isso tentando, por exemplo, convencer alguém de que, olha, cometeu por isso, então ele estava correto em matar. Não, ele estava relatando como ele vê, né, a realidade. Percebam, o que mudaria em termos de resposta criminal, ele dizer ali à polícia, ao Ministério Público, à magistratura, que ele cometia assim? Isso não mudaria em nada, né? Então, ele de fato acreditava nisso. Tanto que não há, quando preso, dificuldade em confessar. Entre o primeiro e o segundo crime durou mais ou menos um mês. Entre o segundo e o terceiro crime, teve uma vítima que sobreviveu, que foi uma adolescente que foi também abordada por ele, levada para uma área afastada, psicologicamente, brutalmente interrogada, sadicamente interrogada. No entanto, dentro do delírio dele, ela deu as respostas corretas. Ele entendeu que ela era pura e não merecia morrer, então ele liberou ela. Veja, nós temos aqui um quesito que foge o simples sadismo e a simples psicopatia. Se fosse efetivamente um psicopata, ele não deixaria essa pessoa aí. Ele não teria regras morais, mesmo no campo deliroide. Ele não teria. Mas ele especificamente estabelece essas regras, faz as entrevistas inquisitórias e uma dessas pessoas ele decide liberar. Ele estava com uma faca, ele estava numa área afastada e era uma vítima indefesa, mas ele decide liberar. No meu ponto de vista, fugindo efetivamente e necessariamente de um psicodiagnóstico para cada criminoso dessa natureza, entendo que ele é um indivíduo com maturidade criminal, é um homicida em série, mas é impossível não dizer que ele tem traços delirantes, ele tem uma estrutura delirante na sua personalidade. Ele tem um pensamento radical, ele tem regras próprias e algo supera essas regras disfuncionais, é o que a gente chama de delírio. Muitos criminosos são delirantes, eles vivem numa dupla personalidade em hipótese alguma, mas eles criam um sistema de ideias, um sistema de imagens, um sistema de regras próprias que faz que conduza a vida deles, infelizmente leve essa vida a cruzar de suas vítimas. Só que na realidade, muito do que o criminoso reflete na vítima é o que vem dele, ou seja, ele se sentia impuro, ele se sentia nessa necessidade de ser aceito, ele se sentia, né, nessa necessidade, né, de que Deus o perdoasse dos seus atos. E muitas vezes o criminoso transfere isso para a sua vítima. É que nem a história da culpa, tipo, eu não sou culpado, quem é culpado é a vítima. Ou seja, foi a vítima que me seduziu,
Ou seja, eu não sou impuro, quem é impuro é a vítima. Então ele tinha para diminuir a sua culpabilidade que refletisse em alguém. Por exemplo, uma pessoa pode ter fantasias sexuais ligadas à violência, à morte, né? E isso pode já bastar como um gatilho. Não necessariamente precisa que a pessoa tenha uma vida de abuso, uma vida de, por exemplo, carência econômica e vários outros fatores, né? A gente vai ter os fatores internos e externos. Então, muitas vezes, a própria fantasia gerada pelo indivíduo, o que é comum nos distúrbios mais sérios, que parece ser o caso dele, né, que é o caso dele, por isso que ele começou tão jovem, né, isso já basta. Então essas fantasias, onde ele vai fantasiando o matar e a questão sexual, já basta, né, para que seja um gatilho. Ou seja, é mais uma questão de distúrbio, né, de uma questão interna do que uma questão necessariamente externa. Os transtornos mentais, não é, quase, né, como um todo, eles se instalam na adolescência e início da fase adulta. Então, é possível que sim, ele já tivesse produções que seriam psicóticas, mas que não tivessem sido identificadas. Nós não temos esses relatos, né, de pessoas falando da infância dele, por exemplo. Mas, muitas vezes até, há sim situações na infância e que não são identificadas como já indicativos, né? Então, quando começa, daí já pode começar com uma gravidade, porque não tiveram a devida atenção que poderiam ter tido. Um exemplo da psicose, como é difícil diagnosticar isso precocemente. As crianças têm, numa determinada fase, o amigo imaginário, a amiga imaginária, né? Isso é normal, isso é necessário. Se cria um ego auxiliar, né? A criança cria esse ego auxiliar para, como se fosse um apoio, um amparo para o desenvolvimento psíquico. E especialmente nos momentos em que está longe das pessoas de referência, né? Então essa criança cria essa pessoa com quem dialoga, né? Vamos pensar, é impossível um adulto, uma adulta ficar ao lado dessa criança o tempo todo, né? Então isso é uma produção do ego muito fundamental para o desenvolvimento. Bom, é normal que vá se abandonando, né? Esse amigo, essa amiga imaginária, conforme o ego da criança se fortaleça e ela consiga lidar com a realidade, as exigências da vida, sem precisar desse apoio. Então, é esperado que isso vá sendo abandonado, né? Bom, numa situação de psicose, isso pode perdurar, né? Isso pode perdurar e essa pessoa não ser identificada, né? Há outros sinais, tá? Vamos pensar, a seletividade alimentar. Nós também vemos como algo comum, né, nas crianças acontecer, né? Em determinado momento decidem que não vão comer determinada coisa, né? Em outro momento só querem comer aquilo, né? Bom, isso é em certa medida esperado, porque essa criança está talvez com um momento de maior necessidade de certa vitamina, então também, ou porque está olhando amigos e amigas gostando muito daquele alimento, gostou muito de uma propaganda que assistiu, várias explicações, ou tem uma relação com a pessoa que apresentou aquele alimento a ela, então ela come mais aquele alimento, ou desenvolveu uma repulsa a um outro alimento, enfim. Há um medo da criança experimentar coisas novas, a depender do momento em que vive também, há uma insegurança. Bom, entretanto, a seletividade alimentar também pode ser um indício de psicose. Só que para isso, a gente precisaria conversar com essa criança e observar atentamente a motivação para ela não querer comer aquele alimento ou para ela querer comer só aquele alimento. E aí nós poderíamos escutar coisas estranhas, né? Bom, aí fica a questão, até que ponto nós conseguimos conversar com crianças, né? O nosso estilo de vida muitas vezes impossibilita pelo tempo mesmo. Essa ideia de que não importa a duração do tempo, mas a qualidade do tempo, isso é em certa medida, né? Porque nós precisamos também ter tempo de contato com as crianças para nós as conhecermos. Então,
no nosso dia a dia, muitas vezes não temos tempo para diálogo com criança. Inclusive, nós não somos preparados e preparadas para dialogar com crianças. Nós sabemos dar ordem para crianças. Se alguém diz assim, eu conversei com meu filho e com a minha filha, se nós pedirmos para reproduzir essa conversa, essa pessoa só vai nos dizer do que ela falou para a criança, pouco do que ela escutou da criança, né? E nós temos essa impossibilidade porque aprendemos que as crianças são sujeitos que devem simplesmente acatar determinações, que elas não têm nada a nos ensinar e que elas não são sujeitos que devem escolher, que devem ter interesses, que devem ter valores, que elas são sujeitos que devem ter os mesmos interesses que nós, as mesmas vontades que nós e que elas devem se submeter às nossas decisões, que nós saberemos o que é melhor para elas. Vejam, isso dificulta o diálogo com as crianças, né? Eu não estou dizendo de aceitar o que a criança quer, atender o que ela quer. Estou dizendo escutar. A partir dessa escuta, nós podemos sim atender algumas coisas, por que não? Né? Nós teremos que ter humildade de pensar que às vezes aquilo que a gente pensa que é necessário fazer, aquilo que a gente pensa que é ruim para a criança, talvez não seja, né? Só que nós achamos mais fácil dizer para a criança, faz isso, faz aquilo, não pode isso é depois, não é agora, né? Mas, acima de tudo, o que eu estou falando é escutar as crianças, independente de atender ou não ao que ela faz, o que ela pede, demanda, e aí muitas psicoses podem passar desapercebidas, porque há falas que são desconectadas da realidade e que a gente escutaria se a gente dialogasse mesmo com as crianças. Então é possível que o maníaco da cruz tivesse sim dado grandes indícios antes de começar crimes graves, né, mas que não foram percebidos, foram vistos como algo sem maior importância, né? Até mesmo como que foi a escolarização. Um dos lugares em que as crianças mais são percebidas é na escola, porque é onde elas passam a maior parte do tempo, em algumas situações mais tempo até do que com a família. Não há hoje muitos espaços de circulação das crianças nas comunidades, né, pela ideia de insegurança, pelo individualismo nosso. Então, as crianças circulam num único espaço, na escola, né? E é na escola que nós temos, às vezes, pessoas que identificam essas alterações. Quando se fala de alguém com pouca escolarização, que teve pouco contato com a escola, nós falamos de alguém que viveu basicamente na família. E aí nós ficamos sujeitos ao quê? A condição dessa família, identificar esses sinais, e se for uma família com quadros psicopatológicos também, né, ela não vai identificar esses sinais nesse menino, né? Então, por exemplo, como que as crianças também lidam com os animais? Né? Como que elas lidam com as brincadeiras, né? Que brincadeiras fazem ou não. Então, tudo isso pode ser elemento, mas depende dessa observação de um adulto e uma adulta, né? Normalmente sabemos que criminosos em série evoluem, são versáteis criminalmente. Então eles têm um histórico de pequenos delitos, pequenos comportamentos disfuncionais, aumento da violência, aumento de discórdia, aumento da dificuldade da relação interpessoal. As pessoas começam a perceber sua disfuncionalidade, se afastar delas, inclusive membros da família. E há gatilhos, sim. Muitos criminosos têm gatilhos, mas é um gatilho subjetivo. É aquilo que chamamos de ativação de uma crença ou ativação de um complexo. Então nós temos duas maneiras de observar quando uma pessoa tem gatilhos. Elas são ativadas. Elas percebem uma imagem, percebem uma situação e são ativadas nas suas crenças e nos seus complexos. Nós estamos tomados por uma série de conteúdos que podem ser inconscientes para podermos agir. Eu não estou afirmando, em hipótese alguma, que um criminoso em série é dominado por uma força instintiva inconsciente que o torna inimputável. Não. Conscientemente ele sabe o que faz,
Ele entende o que faz, ele planeja o que faz e se orgulha do que faz. Por isso, a ampla maioria, 90% dos criminosos em série, dentro da sua responsabilidade penal, são considerados imputáveis, ou seja, eles sabem efetivamente o porquê estão fazendo e são plenamente, totalmente responsáveis por aquilo que fazem. Eu acho que pode haver uma comorbidade, sim, de um comportamento antissocial com um comportamento delirante. Eu não sei se ele preencheria totalmente os critérios para um psicopata, e muitos podem perguntar, mas nossa, olha o que ele faz, só um psicopata faria isso. Não, nós temos que dividir o que é um psicopata, o que é um criminoso em série. Nós temos que pensar o crime como um fenômeno criminológico, não como um fenômeno puramente psiquiátrico com psicodiagnóstico. Então isso traz mais confusão para o entendimento do comportamento criminal do que explicação. Os casos que têm maior visibilidade muitas vezes acontecem nos grandes centros, né? E ele é um desses que ocorre no Centro-Oeste. E ele também trouxe bastante dificuldade por conta de ser uma região de fronteira, né? Então ele exigiu ali uma comunicação bastante grande da polícia brasileira com a paraguaia. E aí também, a partir dessas situações é que a gente evolui nesse sentido, nessa agilidade dessas comunicações e em termos de identificação. A condição de ser privado de liberdade, até onde eu entendo, foi angustiante para ele, porque ele não teve mais possibilidade de fazer aquilo que aliviava a sua angústia, que era cometer esses crimes, né? Então isso se torna angustiante e faz com que precise de novo fugir. Isso mostra, assim, que a deterioração mental dele é muito forte, tá? Ao ponto de que no próprio presídio, né, nas próprias instituições por onde ele passou, né, ele era um risco, né, para todas as pessoas. Inclusive, ele chegou a atacar agentes, né, dos institutos onde ele estava preso. Então, ele é um cara de alta periculosidade e o fato dele estar preso, se não tiver um tratamento adequado, isso vai intensificar, né, todo esse problema mental mais sério que ele tem. O Maníaco da Cruz, ele foi considerado imputável, né? Ou seja, ele recebeu uma pena, tá? Ele não foi entendido como alguém que tivesse um quadro de uma psicose que no momento do ato motivasse o cometimento do crime, né? Recebendo uma pena, ele pode ficar no máximo 30 anos preso, privado de liberdade, né? E aí ele sim vai poder sair, né? Vai sair no máximo 30 anos, né? Se ele tiver bom comportamento, enfim, e aí vai sair com que condição psíquica? E aí, o que fazer? A gente poderia pensar o que fazer de agora em diante. Será que ele poderia sair e ter uma espécie de vigilância, de um acompanhamento, né? Ou será que desde o início a gente não deveria identificar melhor esses quadros, né? A justiça criminal ainda pouco recorre ao trabalho de perícia psicológica, sabe? De assistência técnica. Só recorre nesses casos emblemáticos. No feijão com arroz da justiça criminal, raramente nós vamos encontrar perícias psicológicas ou psiquiátricas. Também há a dificuldade que é a própria questão dos crimes graves podem impactar esses operadores e operadoras de justiça criminal e eles e elas também não quererem, sabe, ter a devida individualização da pena, a devida análise da condição psíquica. Aí são influências subjetivas desses profissionais que podem ali fazer com que essa pessoa não tenha a devida avaliação psicológica. Mas se tivesse, essas pessoas poderiam receber uma resposta mais adequada, né, para esses casos, né, como não uma privação de liberdade, ou mesmo uma medida de segurança e não uma pena, né, que já traz uma melhoria ali na assistência, né, e pensarmos mesmo o que fazer depois de 30 anos com essas pessoas, que não são só uma, né, pessoa, não é uma só, mas várias. Então, o que o direito poderia aprender com a saúde mental para rever essa resposta.
Historicamente, criminosos em série são reincidentes criminais, porque são indivíduos que entenderam que a sua forma de agir, sua forma de funcionar e se relacionar com o mundo é a maneira deles. Então não importa se há regras sociais que julguem que as suas atitudes são equivocadas, erradas e criminosas. A opinião do outro não interfere a ação deles. Se interferisse, eles não teriam cometido nenhum primeiro crime. Mesmo indivíduos que são psicopatas, que a ampla maioria dos criminosos em série, como a minoria, que são indivíduos inimputáveis, e dentro desse grupo estão os esquizofrênicos, os delirantes, etc., e é onde eu entendo que se enquadra aqui o maníaco da cruz, perceba que essas regras comportamentais, por serem muito rígidas, dificilmente são trabalhadas psicoterapeuticamente. É muito difícil, não diria impossível, mas é muito difícil até o momento. Não temos uma linha teórica ou medicamentosa ou psicofármacos que justifiquem, expliquem e que consigam estabilizar esses indivíduos para que eles não cometam crime. Porque uma coisa é a saúde mental. Quando a gente entra no campo do crime, a gente entra no campo moral. E é uma discussão muito ampla e muito grande entre filósofos, teólogos, psicólogos, psiquiatras, que é a questão da moral. Para mim é muito importante, quando eu olho para um crime, entender os aspectos morais da atitude desse indivíduo. Quando você pensa em rituais, quando você pensa em troféus, quando você pensa em áreas de atuação, em zonas de conforto, em crimes sádicos, em crimes ritualísticos, nós temos que pensar que é uma pessoa que teve um histórico de vida, que veio de uma família, que tem uma casa, que está na sociedade, que está inserido no contexto cultural, mas que ele funciona completamente contra isso. Isso que eu chamo de maturidade criminal. Então, indivíduos que podem ter qualquer característica nosológica, psicodiagnóstica, vão ter níveis de maturidade criminal. Desde uma pessoa que comete um crime e não deseja, por um ato de impulsividade, por um ato de desrespeito, até o indivíduo que vive do crime e acha isso muito normal, que são os indivíduos com maturidade criminal. Então, como serial killers, criminosos em série se enquadram dentro dessa maturidade criminal, é muito difícil qualquer intervenção psicoterapêutica, mas eu aconselho e defendo que os terapeutas, que os psiquiatras que atuam dentro da psicologia clínico-forense continuem pesquisando e buscando entender o que move essas pessoas e de que maneira nós poderíamos reconduzir essa estrutura de visão deles tão deturpada em relação ao mundo para que não cometessem mais crimes. E hoje há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para extinguir os antigos manicômios judiciários chamados Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Ele recebeu medida de segurança, ele foi considerado inimputável, já foi considerado semi-imputável. Então, o que fazer? Essa é uma grande pergunta. Não só ele, mas com outros indivíduos que são semi-imputáveis e inimputáveis, que estavam no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil, vão para onde? Vão cumprir a sua pena onde? Vão fazer tratamento aonde? E foi uma grande dificuldade com o Jonathan, porque houve um pedido, não só no Mato Grosso do Sul, mas em vários estados da federação, que pudessem recebê-lo para tratamento psiquiátrico e se negaram. Obviamente, essas instituições, esses profissionais, se sentem ameaçados, porque ele é um perigo, ele é um criminoso em série. Ele é uma pessoa que pode agir impulsivamente e disfuncionalmente a qualquer momento. Então, o que fazer? Então, essa é uma grande pergunta que as nossas autoridades terão que resolver nos próximos meses e nos próximos anos. É muito interessante que a gente entenda que o criminoso, né, ele geralmente tem outros crimes que não os conhecidos pela justiça. Os estudos da carreira criminal mostram que para cada crime cometido, em média, outros 5 são desconhecidos da justiça. Então, isso significa, por exemplo, que se uma pessoa foi presa por 2 estupros, é provável dele ter cometido entre 10 a 12. Tá? Então, sim, é provável que ele tenha cometido outros crimes. Até porque esses indivíduos, como serial killers, eles começam mais tarde. Então, por que ele começa a ir mais cedo com 16 anos? Essa deterioração mental dele já estava muito aparente e muito forte.
tá? Então, dificilmente esse indivíduo conseguiria controlar os seus impulsos. Então, eu acredito que sim, que ele possa ter cometido outros crimes. Se a gente pega o número de pessoas desaparecidas ou corpos que são encontrados onde não se identifica como foi, né, aquela morte ou como aconteceu. Então, sim, os criminosos, eles nem sempre vão repetir, vão ter um modus operandi específico e repetir esses modus operandi no início dos seus crimes, tá? Então, sim, eles podem ter cometido os crimes onde os modus operandi têm variação e que você não consegue ligar a esses indivíduos lá no início da sua carreira criminal. Então, ele pode, provavelmente, ter cometido outros homicídios. Hoje, ele é um indivíduo dentro de uma instituição, né? Perigoso, tá? Um indivíduo que vai ser avaliado diversas vezes. É bem provável que ele não receba, né, uma avaliação positiva para que ele seja solto. Ele é um indivíduo que tem diversos problemas mentais, certo? Ele acredita piamente nessa situação, que as pessoas são impuras e que devem ser julgadas e que ele é o julgador. Então, hoje ele continua, né, preso no sentido de estar numa instituição e de ter que ser avaliado, como a gente sabe, a cada 3 anos, né? E às vezes as pessoas se preocupam, essa avaliação pode soltá-lo, né? Eu acredito que no caso dele, não. É a mesma coisa que o Champinha, né? Que já passou por tantas avaliações e os psicólogos, psiquiatras, avaliadores, né? Chegou à conclusão que o nível de periculosidade dele, tanto para si mesmo quanto para outras pessoas, ainda é muito alto. Ele começou com 16 anos de idade, então o nível de deterioração dele mental é muito alto. Eu acredito que ele não, em uma avaliação no próximo ano, ele não seja liberado ainda.